Olá, hoje nós estaremos falando sobre um assunto que permeia toda a discussão da implementação da NFC. Desde quando foram feitas as primeiras implementações, há cerca de quase 3 anos atrás, sempre temos falado que com a implementação da NFA e da NFC, a realidade dos atores que dizem respeito à entrega dos documentos fiscais para a Secretaria de Fazenda, isso mudaria, porque não existia mais uma impressora fiscal onde você tirava todas as informações, né, em que você tirava todas as informações da impressora fiscal, né, fazia apuração de impostos e entregava isso para o fisco. Hoje em dia, como é que isso é feito? Essa relação é praticamente direta. Então, na medida que você faz uma venda, essas informações das vendas vão diretamente para a Secretaria de Fazenda. E isso fez com que a gente começasse a analisar os papéis de cada um daqueles que participam na entrega dessa informação. E aí, hoje nós falaremos sobre isso. Nós falaremos sobre o Colibri Plugins, nós falaremos sobre impostos e tributos no Colibri. Começaremos por a parte de deveres e responsabilidades. Então, o fisco e o sistema Colibri. É importante falar das responsabilidades, e aqui nós frisamos, no que tange às responsabilidades, como podemos definir os diversos agentes que interagem com a parte fiscal do sistema? Podemos definir 4 agentes. O primeiro, o fabricante do software Colibri, a NCR Corporation. O segundo, o cliente, o que detém o contrato de utilização de software. O terceiro, a assessoria ou consultoria contábil. E o quarto, a renda local do sistema Colibri. Esses são os 4 agentes que interferem, né, em todo esse processo. O que cabe ao fabricante de software? Especificamente as questões tributárias e fiscais, a responsabilidade da NCR Corporation, detentora do sistema Colibri, é garantir que o programa cumpra toda a legislação fiscal em vigor no país, através da legislação específica para aquisição e venda de mercadorias e serviços, com os detalhamentos especificados nas normas técnicas que são criadas ao longo do tempo para aperfeiçoar os mecanismos de controle dos órgãos estatais. Ou seja, ao fabricante do software compete fazer um aplicativo que atenda necessariamente às imposições legais no que diz respeito a questões fiscais. E o cliente? Ao cliente ou seus colaboradores, porque o cliente normalmente, o dono da empresa delega essas funções para os seus colaboradores, cabe com o devido treinamento propiciado pela revenda a inserção dos dados no Colibri Plugins no que tange a questão tributária e fiscal, assessorado pelos responsáveis pela área fiscal, contabilista do cliente. Tal procedimento se faz necessário toda vez que novos produtos são inseridos, quando ocorre mudança na legislação ou quando o cliente muda de regime tributário. Importante lembrar que a responsabilidade de uso do sistema Colibri ou de qualquer outro sistema utilizado é de responsabilidade do cliente. Então, ao cliente cabe, em posse das informações e com devido treinamento, ele ou os seus colaboradores, aqueles que foram delegados, ou a própria assessoria contábil, inserir esses dados no sistema. Ou seja, os tipos de tributo, quais os percentuais, isso tudo cabe à assessoria contábil e ao cliente. Ao cliente cabe toda essa responsabilidade mesmo porque a empresa é dele e a assessoria contábil é que vai determinar o melhor aplicação no que diz respeito a atender a legislação. E ao contabilista? A assessoria ou consultoria contábil do cliente cabe a definição das informações tributárias e fiscais a serem inseridas no sistema Colibri, seja diretamente por eles com o devido treinamento ou através dos colaboradores do cliente treinados para tal. Tal procedimento também se faz necessário toda vez que novos produtos são inseridos, quando ocorre mudança na legislação ou quando o cliente muda de regime tributário.
tanto no item 2 do cliente como do contabilista, a gente frisa muito bem o papel e a responsabilidade de cada um. O contabilista compete dizer sobre que informações tributárias e fiscais serão inseridas para cada produto. Toda vez que um produto novo for inserido no sistema para ser vendido ou um serviço no segmento, independente de qual seja, for inserido, né, no nosso caso especificamente a área de gastronomia, né, é necessário definir os tributos, é necessário definir as questões fiscais, as questões de percentuais, tudo efetivamente. E quem faz isso é a assessoria contábil. A inserção no sistema pode ser feita através do próprio serviço contábil, através dos colaboradores, né, para que esses dados sejam, obviamente, fiéis de acordo com a orientação da assessoria ou consultoria contábil. E é importante frisar, os dados podem mudar quando há uma mudança na legislação ou quando a empresa muda o seu regime tributário, que seria ou está no Simples Nacional, ou no regime normal de tributação. Então, tudo isso é preciso estar sempre atento, inclusive porque é possível, durante o transcorrer de um ano, uma empresa que está no Simples Nacional sair do Simples Nacional e ir para o regime normal de tributação. E, nesse caso, efetivamente a questão tributária também muda. Chamamos a atenção dos clientes para isso também. E a revenda do Colibri? O que compete à revenda do Colibri? Cabe a instalação, parametrização, treinamento e atualização do sistema Colibri. E, quando solicitada, suporte a dúvidas e a problemas operacionais. No que tange à questão tributária e fiscal, treinar e orientar o cliente ou colaboradores na inserção dos dados fiscais e tributários definidos pela área contábil do cliente no Colibri Plugins. Ou seja, o importante de tudo isso que nós estamos colocando é definir os agentes. Definir os agentes para que a gente possa efetivamente saber a responsabilidade da empresa fabricante do software, a responsabilidade do cliente, a responsabilidade da assessoria contábil e a responsabilidade da revenda Colibri. E é importante deixar claro, a empresa, frisar novamente, a NCR Colibri compete fazer um programa que, entre outras coisas, no que diz respeito à amigabilidade do sistema, às funcionalidades do sistema, compete, além disso, que o programa siga a legislação fiscal e tributária do país, que obedeça às normas e os protocolos, né? O que compete ao cliente? Compete ao cliente inserir os dados no sistema, né? E esses dados são inseridos porque eles podem mudar com a legislação, podem mudar com a mudança de regime tributário. Ao contador compete o quê? Compete fornecer esses dados para que o cliente possa inserir no sistema. E a revenda cabe o quê? A parametrização básica, o treinamento para o uso da ferramenta. Nesse sentido, passamos para fazer uma explicação dessa sopinha de letrinhas do significado de siglas de impostos e tributos, de uma maneira bastante resumida. Não se trata de nenhum tratado e muito menos de substituir os contadores, mas tentar explicar de uma maneira bastante simples, muito simples, o significado de alguns desses, dos tributos que compõem o que vai compor, na realidade, né, a questão do que vai aparecer na NFCE. KNAI. O KNAI é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas 3 esferas de governo, em especial na área tributária. Quando você, né, vai abrir a sua empresa junto a uma das juntas comerciais do seu estado, né, uma das coisas que você vai definir vai ser o que a sua empresa vai fazer. Se vai vender produtos, se vai vender serviço, o que vai fazer. E nisso tudo você vai definir o KNAI, né? E esse KNAI também vai ser inserido no sistema Colibri quando vai se tratar de serviços. Esse KNAI vai ser inserido e nós veremos lá adiante aonde.
CRT. A definição do Código de Regime Tributário é bastante simples, bastando ao contribuinte indicar se é optante pelo Simples Nacional, que é o Código 1, ou se é regime normal, Código 3. Se for optante pelo Simples Nacional, que tenha extrapolado o sublimite da receita bruta estipulada por seu Estado, deverá utilizar o Código 2. Então, Código 1 para quem é optante do Simples Nacional, Código 2, regime normal de tributação, seja ele lucro real ou lucro presumido, e a opção 2, se ultrapassa o sublimite da receita bruta estipulado pelo Estado. Então, o CRT significa Código de Regime Tributário. NCM. NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul e trata-se de um código de 8 dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza das suas mercadorias. Olá. No filme de hoje nós iremos falar sobre um assunto que na realidade permeia principalmente desde o advento da nota fiscal de consumidor eletrônica. Permeia em que sentido? Normalmente de quando há uma inconsistência de informações sobre a questão tributária, os clientes dizem, essa responsabilidade é da empresa de software. A gente diz, não é responsabilidade da empresa de software. Aí o contador vai, ele questiona o contador e o contador diz, não, a responsabilidade é da empresa de software. Isso acaba gerando uma polêmica e gera uma situação extremamente desnecessária. Desnecessária em que sentido? Desnecessária porque é um problema que na realidade existem as responsabilidades e deveres de cada um dos agentes no que diz respeito a quando há o processo de venda de mercadoria e serviço, a entrega dessas informações às secretarias de fazenda de cada estado. E nesse sentido é que nós vamos falar hoje sobre os impostos e tributos no Colibri, deveres e responsabilidades. Iremos falar também sobre as siglas que você, quando acessa, você verifica, você vê isso também no Colibri, e que na realidade vão estar em todos os softwares, independente do que sejam. E por último, iremos mostrar a parte do Colibri Plugins no que diz respeito ao emissor e justamente a questão dos tributos que recaem sobre os produtos. Nesse sentido, começaremos pela parte de deveres e responsabilidades. O fisco e o sistema Colibri. Então, nós podemos definir que existem 4 agentes. Quais seriam esses agentes? Primeiro, o fabricante do software, que é a NCR Corporation, que é a detentora do sistema Colibri. O segundo agente é o cliente, é aquele que detém o contrato de utilização do software. O terceiro é a assessoria ou consultoria contábil. E o quarto, a revenda local do sistema Colibri. E qual o papel do primeiro agente, que é o fabricante do software? Podemos assim dizer, especificamente no que diz respeito às questões tributárias e fiscais, a responsabilidade da NCR Corporation, detetora do sistema Colibri, é garantir que o programa cumpra toda a legislação fiscal em vigor no país, através da legislação específica para aquisição e venda de mercadorias e serviços, com os detalhamentos especificados nas normas técnicas que são criadas ao longo do tempo para aperfeiçoar os mecanismos de controle dos órgãos estatais. Importante ressaltar que a legislação não é estática, as normas técnicas também não são estáticas. Elas sofrem alterações. E quando sofrem alterações, o fabricante de software tem que também realizar essas modificações no programa para atender à legislação fiscal em vigor no país. E o segundo agente, o que compete ao cliente? Ao cliente ou seus colaboradores, cabe, com devido treinamento propiciado pela revenda, a inserção dos dados no Colibri Plugins, no que tange a questão tributária e fiscal,
assessorado pelos responsáveis pela área fiscal, contabilista do cliente. Tal procedimento se faz necessário toda vez que novos produtos são inseridos, quando ocorre mudança na legislação ou quando o cliente muda de regime tributário. Importante lembrar que a responsabilidade de uso do sistema Colibri ou de qualquer outro sistema utilizado é de responsabilidade do cliente. Então, a empresa faz o software, a utilização do software seja feita de forma adequada ou não, essa responsabilidade pertence ao cliente. Ao cliente tem a responsabilidade de inserir os dados no sistema de acordo com a orientação contábil, né, no que diz respeito à parte tributária e fiscal. E ao contabilista? A assessoria ou consultoria contábil, obviamente, depende do tipo de serviço que essa assessoria ou consultoria fornece ao cliente, dependendo do seu escopo de serviços, né? Cabe a definição das informações tributárias e fiscais a serem inseridas no sistema, seja diretamente por eles com devido treinamento ou através dos colaboradores do cliente treinados para tal. Tal procedimento também se faz necessário toda vez que novos produtos são inseridos, quando ocorrem mudanças na legislação ou quando o cliente muda de regime tributário. Isso foi ressaltado nas responsabilidades do cliente e ressaltamos também na questão do contabilista, né? Ou seja, as informações elas não são estáticas, elas são dinâmicas. E por último, o que compete à revenda Colibri? A revenda Colibri cabe a instalação, parametrização, treinamento e utilização do sistema Colibri. E quando solicitada, suporte a dúvidas e a problemas operacionais. No que tange a questão tributária e fiscal, treinar e orientar o cliente ou colaboradores na inserção dos dados fiscais e tributários definidos pela área contábil do cliente no Colibri Plugins. Ou seja, o que cabe à revenda? A revenda não cabe definir qual o imposto, qual o tributo, qual o percentual se aplica a tal mercadoria, a tal produto, a tal material ou a tal serviço. Compete sim treinar, capacitar o cliente para que ele possa fazer a inserção desses dados no devido local. Tendo claro essas responsabilidades que cabe a cada um desses agentes, é importante também a gente falar sobre o que significa essas siglas de impostos e tributos que a gente não só vê no Colibri Plugin, mas a gente vê no dia a dia. Lembramos aqui que aqui são informações extremamente pequenas, só para situar no significado e na importância de se preencher adequadamente tudo isso de acordo com a orientação da assessoria ou da consultoria contábil, né, para que tudo corra como deve ocorrer. Não é essa apresentação não é nenhum tratado e muito menos uma aula sobre impostos e tributos. O que significa a sigla CNAE? Muitos já devem ter visto, né, quando você abre uma empresa, que você vai na junta comercial do seu estado, né, abrir a empresa, você vai dizer que tipos de serviço essa empresa vai prestar ou produtos que irá vender. E isso está dentro do CNAE. Então, quando você abre lá a sua inscrição, o seu cadastro nacional de pessoa jurídica, você vai ver lá um CNAE principal e um CNAE secundário. E o que é o CNAE? O CNAE nada mais é do que o Código Nacional de Atividade Econômica. É uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública, nas 3 esferas do governo, em especial na área tributária. No caso do sistema Colibri, o CNAE entra no momento em que vai ser prestado serviço, ou seja, se você tiver um restaurante em que você vai cobrar curvê, né? Em alguns municípios, né, já é necessário se identificar dentro do NFCE essa prestação de serviço e essa informação ir
para a prefeitura também. Então, quando isso acontece, é necessário que esteja colocado o KNAI dentro do sistema Colibri. E nós veremos isso mais adiante quando falarmos e mostrarmos especificamente o funcionamento do Colibri Plugin. A outra sigla que é importante é o CRT. O que é o CRT? O Código do Regime Tributário. É bastante simples. Bastando ao contribuinte indicar se é optante pelo Simples Nacional, que é o código 1, ou se é regime normal de tributação, código 3. Se for optante pelo Simples Nacional, que tenha extrapolado o sublimite da receita bruta, estipulado pelo seu estado, deverá utilizar o código 2. O código 3 se aplica no regime normal de tributação, entenda, lucro presumido, lucro real, nas mais diversas formas que se possa ter. Então, são esses 3 códigos do regime tributário. NCM. NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul e trata-se de um código de 8 dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza de mercadorias. É óbvio que essa nomenclatura foi criada, né, após a criação do Mercosul, com uma finalidade de ter todas as informações da forma como essas mercadorias, e logicamente os seus impostos, os tributos, tudo, né, elas transitam dentro dos países que fazem parte do Mercosul. Então, hoje o NCM ele faz parte dos dados que são importantes, né, na hora de se emitir uma nota fiscal de consumidor eletrônica e também da NFE, também da CFE e também do SAT. SEST. SEST é uma sigla que significa Código Especificador da Substituição Tributária. Foi criado para estabelecer uma sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens que são passíveis de substituição tributária e antecipação de ICMS. A implantação do SEST foi adiada já diversas vezes. Nesse ano de 2017, já houve o início do uso do SEST para as empresas, para os fabricantes de produtos e de mercadorias e bens. Vai agora continuar no processo de 2017 o seu uso pelas empresas distribuidoras e no ano que vem, finalmente, para as empresas do varejo. CFOP. CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza da circulação da mercadoria ou a prestação de serviços de transporte. Prestação de serviços de transporte. Então, essa sigla ele identifica a natureza. Então, a natureza da circulação da mercadoria. Ele vai identificar se foi uma venda de mercadoria para ser usada para produção, uma mercadoria, por exemplo, que foi adquirida para ser revendida da forma como comprou, pode identificar também a prestação de geração de energia elétrica, da distribuição de energia elétrica e por aí vai. Então, o CFLP também faz parte da identificação de um bem material ou de um serviço. ICMS. ICMS é a sigla de Imposto sobre Operações relativa à circulação de mercadoria e prestação de serviços. Muita gente pergunta, mas ICMS não é só sobre circulação de mercadoria? Não. ICMS significa Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? De transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. E cada estado possui uma tabela de valores. Cada estado administra o seu ICMS. O ISS, o que é o ISS? É o Imposto sobre Serviços e veio substituir o antigo ISSQN, que era o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Ele é um tributo de competência dos municípios e Distrito Federal e incide sobre a prestação de serviço. Então, se você, por exemplo, tem uma barbearia, né, o que você vai emitir?
Hoje já existem barbearias que vendem cerveja, refrigerantes, salgadinhos, enquanto o cliente está cortando o cabelo, fazendo a barba, ou outros tipos de serviço, fazendo a unha, independente se barbearia ou se cabeleireiros. Então, com isso, na hora que você for emitir uma NFCE, lá vai conter tanto a parte de serviço que vai para a prefeitura, quanto a parte da circulação de mercadoria que vai para o Estado. E, obviamente, isso daí tudo tem reflexo a nível do imposto federal. O CST e o CSOSN definem a tributação da operação fiscal, ou seja, quais as regras tributárias que estão sendo utilizadas naquela atividade. A determinação para o uso do CSOSN ou CST é o CRT, ou seja, o Código do Regime Tributário, que nós já vimos lá adiante, que é o 1 para quem está no Simples Nacional, o 3 para quem está no regime normal de tributação e o 2 quem passou a questão do sublimite da receita bruta do seu estado. E o que significa o CST? O Código de Situação Tributária é um código de 3 dígitos que determina a tributação referente ao ICMS do produto, onde são classificados, unindo um dígito da tabela A, que é a origem do produto, com 2 dígitos da tabela B, que é o tipo de tributação. Então a tabela A diz o quê? Se é mercadoria nacional, se é importação direta ou estrangeira adquirida no mercado interno. A tabela B, 00 tributada integralmente, 10 tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária, 20 com redução de base de cálculo, 30 isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária, 40 isenta, 41 não tributada, 50 suspensão, 51 diferimento, 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, 70 com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária e 90 outros. Então, o CST se aplica às empresas que estão no regime normal de tributação. E o CSOSN, ou Código de Situação da Operação do Simples Nacional, como o nome mesmo diz, essa numeração de códigos se aplica a quem é optante do Simples Nacional. É uma numeração criada para atender às operações das empresas optantes pelo Simples Nacional na emissão da NFE, NFCE e NFSE, identificando qual o tipo de operação que está sendo realizada e registrada naquele momento. PIS. PIS é a sigla para Programa de Integração Social, uma contribuição tributária de caráter social que tem como objetivo financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os trabalhadores de empresas públicas como privadas. COFINS é uma sigla para Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Trata-se de uma contribuição a nível federal, calculada sobre a receita bruta de empresas. Sua arrecadação é destinada aos fundos de previdência e assistência social e da saúde pública. Então, nós vimos que existem diversos tributos que se aplicam à questão da legislação. Veremos agora o uso do Colibri Plugins na mais nova versão. Então, clicaremos aqui num ambiente onde está o Colibri instalado
existe essa pastinha chamada NCR Colibri. Você irá abri-la e escolherá a opção Colibri Plugins. Você irá clicar neste símbolo, Colibri Plugins, e ele abrirá essa tela. Então, hoje nós falaremos especificamente da parte do emissor e da parte dos materiais no que diz respeito à questão de tributo. Então, iremos aqui no emissor, né? E aqui nós vemos os dados que têm que ser preenchidos. E sempre dizemos, tenham muita atenção para o preenchimento dos dados. Por que isso? Primeiro que os dados têm que estar de acordo com o seu certificado digital, preferencialmente indicamos o certificado A1 e não o A3, né? Lembrando que o certificado A1 é um certificado em forma de software, que você instala o certificado na máquina, né, e você pode realizar todas as operações de forma transparente. O A3 é aquele tipo que você precisa de um leitor conectado à porta USB para ler um cartão. E existe o formato de token também, que parece um pendrive. Nós indicamos, né, o A1. Então, esses dados que você irá preencher vai ser a razão social, isso tudo tem que estar de acordo com o que está no certificado digital. Se houver uma diferença, você não vai conseguir emitir o cupom. O Colibri trata essas mensagens de erro, mostrando que existe inconsistência nos dados que você está preenchendo com os dados do certificado digital. É importante lembrar, tá, que o programa, se você, na hora que faz o certificado, existe um espaço entre uma palavra e outra, e você, quando preenche essa identificação na razão social, por exemplo, e coloca 2 espaços, né, isso já significa dizer que está diferente, né? Isso vai ser... você não vai conseguir emitir a nota. Por quê? Porque o sistema vai detectar inconsistência de informações. Idem vale para todos os outros dados que iremos falar. Então, você vai preencher aqui a razão social, o nome fantasia da empresa, igual como está no seu CNPJ e no seu certificado digital, o seu CNPJ. A inscrição municipal se torna necessária quando no seu estabelecimento houver a prestação de serviço. Inscrição estadual. E abaixo, dados fiscais, KNAI. O KNAI ele só se faz necessário também quando houver a prestação de serviços pelo estabelecimento do cliente. Então, se ele vende e presta serviço, entenda a prestação de serviço como foi citado anteriormente no exemplo da barbearia. Mas também, se você tem um restaurante que cobra corvée artístico, também vai ser aqui identificado. Se você tiver um estabelecimento que, por mais que seja um bar, e você vende ingressos, também vai estar aqui identificado. Código do regime tributário, como já havíamos falado, os 3 aqui aparecem. Um é o Simples Nacional, o 2 o Simples Nacional com excesso de sublimite da receita bruta e o 3 o regime normal de tributação. Tá? Aqui, se houver inscrição estadual do substituto tributário, será preenchido. O indicador de rateio do imposto sobre serviço de qualquer natureza, então aqui existe. Desconto sobre subtotal será rateado entre os itens sujeitos ao ISS-QN e desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens sujeitos ao ISS-QN. Isso tudo tem que ser perguntado aos contadores. Loja sob regime de concessão de crédito, e se tiver tem que marcar. E regime especial de tributação do ISS-QN também, se houver. Ou seja, é uma microempresa municipal, trabalha com estimativa, sociedade de profissionais, cooperativa ou é microempresário individual, ou seja, é MEI. Após isso, vem a localização, o logradouro, que é a parte do endereço da onde fica o estabelecimento. O logradouro, o seu número, complemento, bairro, município, a unidade da federação, o CEP e o país. E em contato, e-mail e telefone. É importante preencher
um número, um endereço de e-mail e de telefone, e o telefone, porque senão ele dará inconsistência de informações. Passando propriamente a parte fiscal, as outras abas do Colibri Plugins nós iremos ver nos outros filmes. Materiais. Nessa parte do Colibri Plugins, estamos vendo que esse é um cliente que não tem absolutamente nada cadastrado. Então nós iremos fazer um cadastro. Então, saindo do emissor, nós iremos falar agora dos materiais. Lembrando que as outras abas, explicar todas essas outras, geral, balcão, mesa e ficha, será num segundo vídeo. A parte de terminais também iremos falar para ele do segundo vídeo. Meios de pagamento também. TEF também. E importação da tabela IBPT, que é importantíssimo, mas também iremos falar no nosso segundo vídeo sobre plugins, ou seja, o novo vídeo sobre Colibri Plugins. Então aqui nós estamos em materiais. E aqui o que nós vemos? Né? Nós temos um produto aqui cadastrado dizendo que ele é um produto teste, ou seja, ele faz parte do grupo, está aqui o grupo teste, e o nome do material é teste. E o que nós vemos aqui de códigos e tributos? O primeiro deles é o NCM. Então, quando você está vendo aqui, a forma como você está vendo aqui desse lado, você também está vendo aqui. Você irá preencher o código do NCM aqui, ou seja, o contador irá fornecer qual o número do NCM. Se cabe SEST, ou seja, se é um produto que tem substituição tributária, também terá um número SEST, né? O CFOP também adequado, no caso aqui o 5102 é para venda de produtos, né? De alimentação, por exemplo, 5102, mas aqui você vai colocar o CFOP correto para o produto ou serviço que você está realizando. Lembrando que para a parte de serviço, as prefeituras fazem normalmente um documento com as orientações
de como deve ser preenchida cada um desses códigos, tá? Inclusive a parte tributária. Aqui a origem da mercadoria que você escolhe, tá? Dentro daqueles parâmetros, se é nacional, estrangeiro ou estrangeira adquirida no mercado nacional. O próximo passo, você define se isso é uma mercadoria ou um serviço. Então, primeiro vamos ver como ICMS. Então, é ICMS. Obviamente, aqui ainda existe a CF, porque existem ainda vários estados ainda que estão ainda migrando do emissor de cupom fiscal, a antiga impressora fiscal, para NFCE ou para SAT. Né? Então, isso daqui, para os estados que já têm NFCE, isso daí não muda absolutamente nada. ICMS, você define aqui o CST ou o CSOSN. Lembrando que até o número 99, obviamente, até 2 dígitos, são aplicáveis à parte de CST, ou seja, a Código da Situação Tributária é o regime normal de tributação, tá? E a partir do código 100 é para quem está no regime da tributação do Simples, tá? Então, por isso que por mais que tenha o nome de CST aqui, é CST CSOSN. E aqui você coloca a respectiva alíquota do imposto. A alíquota do imposto. Né? Existem estados em que existe uma redução da base de cálculo. Existe uma redução da base de cálculo. Tá? Então, o que, que você faz? Né? Se o estado, para determinados materiais, tem redução da base de cálculo, o que, que você faz? Aqui você vai colocar a alíquota full do imposto, ou seja, a alíquota cheia, e aqui você irá aplicar o redutor. Existem estados também que já não fazem mais isso. Existem decretos estaduais que estabelecem, por exemplo, a alíquota de imposto de 3,5%. Se o estado diz que tem que aplicar diretamente a alíquota, você simplesmente coloca em alíquota a os 3,5%. Se houver na legislação estadual que tem que botar a alíquota cheia e aplicar a redução da base de cálculo, você vai colocar aqui a alíquota cheia e o percentual da redução da base de cálculo. Né? E quando a redução da base de cálculo é aplicada sobre a alíquota cheia, ele gera a pequena alíquota que a legislação se refere. Né? Aqui trata do PIS e do COFINS. Então, o PIS ele tem a codificação do 1 até a 99. Logicamente, nós estamos falando de empresa de varejo. Tá? Aqui você define qual o código da alíquota, tá? Independente se está no Simples Nacional ou no regime normal de tributação, né? Não existe numerário acima do 99. Né? Então você define o PIS. E aqui você define a alíquota de acordo com o tipo de empresa, se está no regime normal de tributação, se está no Simples Nacional. E aqui a parte de COFINS, tá? Onde também você tem a codificação até o 99, não existe codificação específica para o Simples Nacional, como é o caso do CSOSN, no caso do ICMS. Tá? Então você aplica aqui o código referente, que também vai até o 99, e aqui a respectiva alíquota. E o que muda quando você escolhe aqui o ISS? Você pode reparar, prestar atenção, que na hora que eu marquei ISS, ele abriu uma outra aba aqui. Né? Você vai aqui, vai ser preenchida qual o percentual de imposto sobre o serviço que está sendo prestado, de acordo com, obviamente, com a orientação da prefeitura, se é 0%, se é 5%, se é 2%. Existem muitos municípios no Brasil que o imposto sobre serviços é 2%. Né? Você vai colocar o código do serviço, né? Que também existe fornecido por cada prefeitura, e o item também do serviço, também que existe pelas prefeituras. E tudo isso, obviamente, se insere dentro do projeto nacional da NFCE. Então, seguem as normas estabelecidas para a NFCE. É importante lembrar
que esse processo em que o ISS sai junto com a NFCE, né, foi basicamente um projeto em que as prefeituras começaram a se credenciar para que isso fosse feito dessa forma eletrônica também, da emissão das notas fiscais de serviço eletrônica. Então, existe, cada município tem uma legislação específica da sua utilização ou não. E aqui na parte de cima, existem vários itens a ser configurados, que as revendas é que configuram isso e ensinam aonde se coloca isso por cada cliente, depende muito de cada aspecto da legislação, que é quando você vai cobrar os impostos sobre entradas, ou seja, você cobra entradas num ambiente, seja num bar, seja num restaurante, seja numa casa de show, se é cobrada consumação, se é cobrado serviço. O serviço pode ser os 10% do garçom, pode ser qualquer outro tipo de serviço, né? Aqui a parte dos serviços de entrega, que em muitos estados já, muitos estados não, desculpe, em muitos municípios o serviço de entrega já está sendo direcionado direto para a prefeitura. Tá? Então é importante sempre estar atento para as codificações no que diz respeito à legislação. Importante lembrar que na parte de serviço, no que diz respeito ao serviço de garçons, por exemplo, existe toda uma legislação que foi aprovada recentemente no que diz respeito aos garçons. Então é importante ter claro, e mais do que nunca, é importante sim a consulta, a assessoria ou a consultoria contábil, que irá dizer o que vai ser inserido em cada um desses campos. É por isso que no Colibri você tem a opção de aqui embaixo, se você quiser, você pode imprimir toda essa tabela depois que os produtos estão cadastrados ou gerar uma tabela no formato do Excel. Com isso, você pode fazer o quê? Você pode gerar a tabela no formato do Excel, depois que os itens estiverem todos cadastrados, fornecer essa tabela para a assessoria contábil ou consultoria contábil, ela irá colocar todos os códigos e todos os percentuais dos tributos, devolver para o cliente e esse irá inserir no sistema. Ou ela fará, a assessoria, consultoria contábil, fará a inserção desses dados diretamente no Colibri Plugin. Tá? É importante citar, e nós frisamos isso diversas vezes, é importante a consulta ao contador. O contador, sempre depende dos tipos de contrato que cada cliente mantém com a sua assessoria ou consultoria contábil, para ficar revendo cada uma dessas situações. Houve mudança na legislação, se é preciso fazer alguma alteração, é necessário vir aqui no Colibri Plugin. Se produto novo foi cadastrado, é importante o contador chegar e dizer quais são os tributos que serão cobrados sobre aquele produto e inserir esses dados no Colibri Plugin. Se houve uma mudança no regime tributário, o cliente saiu do Simples Nacional e passou para o regime normal de tributação, é preciso fazer alterações. Se o cliente estava no regime normal de tributação e no início do ano seguinte voltou para o Simples Nacional, é importante mudar a codificação. Então, a interação entre esses 4 agentes é importante para o perfeito funcionamento, para que impostos não sejam pagos a mais ou impostos não sejam pagos a menos. Ou seja, que o cliente não saia prejudicado, tenha assessoria correta, consultoria correta. Então, sempre lembrando, é importante frisar o papel dos 4 agentes, né? A empresa que faz o software tem a obrigação de estar sempre acompanhando a questão da legislação. É importante ao cliente estar sempre inserindo os dados tributários e fiscais dentro do programa. Compete à assessoria contábil, entre outras coisas, fornecer esses dados sobre cada produto e serviço para o seu cliente. E compete às revendas, né, treinar os clientes de acordo com a demanda desses próprios clientes, de como fazer a inserção
desses dados, tirar as dúvidas e auxiliar nos problemas de erros operacionais. Com isso, terminamos essa nossa apresentação dessa nova situação do Colibri Plugins, né, nessa aula de número 1. Na aula de número 2, iremos falar das outras abas constantes no Colibri Plugins. Obrigado e até a próxima.